Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E o meu é Elisane Monteiro. E agora a gente vem falar sobre alguns assuntos. Na verdade é um só, mas que leva a vários assuntos. Que é uma dúvida muito comum entre os clientes e muita gente que me para em evento, na rua, e me pergunta, fala assim: mas a Hostnet oferece espaço menor, a Hostnet oferece pouco espaço, na palavra deles, oferece pouco espaço para os planos. E a gente veio discutir isso e mostrar por A mais B, numericamente, como é que a coisa funciona na hospedagem. Então esse é o assunto principal do nosso Hostcast de hoje. Guanabara, sabe o que eu tava pensando? O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não? É, né? E a gente não tá escutando, né? É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. O que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí a gente pode escutar eles. Eu acho uma boa ideia. Como é que eles fazem então, Lili? Pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta pra gente responder e colocar no programa. A gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue. Pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Itapemirim. Né? Cachoeira de onde? De Itapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda o seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br, escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Então, para começar, a gente está puxando essa pauta a partir nessa nova temporada. O primeiro podcast a gente falou sobre cloud computing. E um dos comentários de um usuário do Facebook foi de que ele viu as condições dos planos e ele observou que esse espaço ele fez um comentário depreciando a quantidade de espaço ofertada. Uhum. E realmente essa é uma dúvida que muita gente tem na hora de contratar, porque cada empresa de hospedagem ela exibe de uma forma o quanto de espaço ou como que esse espaço é usado. E na Hostnet a gente tenta fazer isso da forma mais clara possível. Então a gente tem uma métrica bem clara de que é quantidade de espaço disponível, quantidade de espaço de backup e a quantidade de espaço total para cada tipo de serviço. E a gente observa que algumas empresas que vendem produto de cloud, às vezes eles botam um espaço de um servidor inteiro, como se fosse, ele tem 100 gigas. Aí você olha, 100 gigas e tal. Por que essa empresa, por que a Hostnet tem só 1 giga? 1 giga, exatamente. Essa é uma dúvida. Assim, vamos colocar nem por conta de ganância ou desinformação. É mais desinformação mesmo a coisa. Então, por exemplo, você olha uma empresa de hospedagem, ela te oferece lá 100 giga. Vamos botar 100 giga. Aí você fala, 100 GB é uma coisa. Você fica imaginando 100 GB, né? Pendrive. Não tem pendrive de 100 GB. Você tem 64. É mais que um pendrive. Aí você vê o da Hostnet, 1 GB. Você fala, mas é 1 GB. E a gente fez uma conta aqui. Vamos passar a conta que a gente fez pro cliente? Por exemplo, esse plano de 1 GB, Cauê. Eu acho que antes da gente falar do plano, a gente podia explicar alguns conceitos que estão ligados ao cloud. Porque, por exemplo, tem muita gente que entende o cloud exatamente como um servidor. Então, ele acha que ele tem um servidor quando ele tem um cloud. E, de certa forma, em algumas empresas de hospedagem são. Sim. Então, às vezes, aquele espaço, ele é um espaço para um servidor inteiro. E o cliente ele vai ter que alocar tudo naquele mesmo espaço. Então, ele é diferente da forma que a Hostnet trabalha. Então, a Hostnet ela trabalha com nuvem de servidores especializados. Então, a Hostnet ela tem uma nuvem de servidores de e-mail, uma nuvem de servidores web, uma nuvem de servidores de banco de dados, que é completamente diferente do quesito de que às vezes, no caso desse cliente, ele porque na Amazon tem tanto.
A Amazon, ela vende exatamente o cloud server. Então, Você quando tem o um espaço cliente... total. O espaço total. E quando ele compra aquele cloud server, ele tem que gerenciar o sistema operacional, o Apache. Então, na verdade, quando ele entra na conta, a conta já tem um consumo de tanto que é só dos sistemas que estão rodando em cima da conta. Então, isso é só para antes da gente entrar no quesito ponto a ponto do que a gente tem de serviço, é como que funciona o serviço de cada empresa de hospedagem. Sim, é diferente, né? É totalmente diferente. No caso da Hostnet especificamente, a Hostnet é uma empresa que ela é focada para quem não quer se preocupar com a administração do servidor, que não quer se preocupar com a administração do backup, que não quer se preocupar com o sistema operacional, atualização do sistema operacional, atualização do Apache, a versão do PHP. A Hostnet, ela vende um serviço de cloud que a gente chama de pronto para usar. Então, você não tem que ter conhecimento técnico de como configurar o Linux, como configurar o Apache. Acho que a grande sacada da Hostnet, ela vende um cloud pronto para usar. Você não precisa configurar o ambiente. A forma com que a gente trabalha é PHP e MySQL. Se você quer trabalhar com outra linguagem, Ruby, .NET, esse serviço não atende você. Então, é um serviço bem específico e por isso que a gente tem uma forma de ver o espaço completamente diferente. E daí, assim, entendendo assim, um pouco melhor, que não é um cloud server em que você gerencia o sistema operacional, em que você tem que ter esse trabalho quando você contrata um serviço da Amazon ou qualquer outro cloud server, aí, de repente, a gente pode agora começar a explicar como que é o espaço da Hostnet. Fala alguma coisa? A gente fez uma conta aqui rápida. Vamos considerar aqui, novamente, o plano de 1 GB. Existem planos com mais de 1 GB, certo? Certo. Esse é o primeiro plano da categoria que a gente chama do Private Cloud. Isso. Então, por exemplo, 1 GB, você vai olhar e vai falar assim, putz, isso é pouco. O teu concorrente te oferece 100 GB. Vamos botar assim. Só que esse 1 GB, ele, com o sistema que nós vamos explicar, que a Hostnet trabalha com sistemas de backup e tudo mais, esse 1 GB, ele acaba consumindo até 4 GB. Em backup, a mais, em backup. Então, assim, todo o seu 1 GB, ele vai ser backupeado várias vezes. E aí você pode achar, mas pra que é backupeado várias vezes? Né? É aquela velha história, quando você tem um backup, você não tem nenhum. Quando você tem 2, você tem 1. E às vezes você precisa voltar, assim, eu quero voltar ao backup de ontem. Isso. Mas às vezes você pode precisar do backup de anteontem. Isso. Ou às vezes você pode precisar do backup semanal. Então, o backup que a Hostnet trabalha é o chamado backup incremental. Então, a gente não tem só o backup do dia anterior. Até porque um erro de rotina pode fazer com que o backup do dia anterior tenha alguma falha. Isso aí. Então, o espaço de 1 GB, ele é mais, em relação a backup, é muito mais do que 1 GB. E o backup, você só vai perceber que ele é bom quando você precisar dele. Exatamente. Né? Enquanto você não precisar, você, não, eu quero esses 4 GB pra mim. Não pode. Você tem 1 GB, vão virar 4 pra backup. Então, isso totaliza isso a gente assim. tá falando só pra web. Isso, só pra web. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que uma hospedagem de site não é um pendrive. Você não vai colocar a tochar de arquivo para fazer, para armazenar arquivo. Um então site você tem hoje que em dia... otimizar as suas imagens, o seu site, para que ele possa ter uma boa performance. Então, um site hoje médio, ele não ocupa 1 GB, cara. Ele não pode ocupar 1 GB. Não, porque vai levar 50 anos para carregar a página. Exatamente. Então, assim, esses... Só pra gente resumir aqui, depois a gente especifica mais, esse 1 GB de web, só de web, virariam 5 GB, porque 4 de backup viraria 5 GB. Para e-mail, tem até... Quando você, nesse plano Private 1, ele tem 30 GB de espaço, até 30 GB de espaço por e-mail, e o e-mail ele tem um sistema de backup ainda mais poderoso que vai ocupar mais 240 só de backup, 240 GB, o que totalizaria 270 GB. Até 270. Vai fazendo a conta aí. Então você tem 5 GB de web, mais 270 GB de e-mail. Banco de dados, que também é importante, todo site que usa PHP, MySQL é necessário, 250 MB de espaço para banco de dados, que backupeados vão ocupar até 1 GB do disco, e o que vai totalizar 1.2. 1.250. 1.25 GB, né? Se você pegar 270 GB com 5 GB com 1.25, você vai dar mais de 276 GB até esse valor dentro de um site. Então, assim, partindo dessa visão, se o concorrente da Hostnet está oferecendo 100 GB, é pouco, porque a gente está oferecendo até 276 GB
nessa visão. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente quis fazer aqui para iniciar essa conversa. Porque, assim, é muito fácil a Hostnet abrir um plano e falar assim, não, tá bom, a gente vai oferecer 270 GB para você. Aí você vai se cadastrar lá e depois você vai ver que esses 270 GB... Você já vai partir de menos alguns gigas. Não são todos seus. Foi o que o Cauê falou. Ele falou assim, da Amazon, quando você contrata um server, você já tem menos alguma coisa porque é o padrão. Então a Hostnet poderia oferecer 270 GB de espaço, você ia comprar achando que você ia ter 270 GB. Mas não tem. Então é muito mais honesto, é muito mais legal, muito mais... tecnicamente... É transparente, né? Exatamente. Dizer tecnicamente, olha só, você vai ter 1 GB. Mas esse 1 GB de espaço vão ser 5 no disco. Porque ele vai ter um backup. E você pode reclamar que o backup não é necessário. Se você reclama, você não sabe nada de tecnologia, porque o backup é extremamente necessário. E a Hostnet é uma das poucas empresas do mercado que oferece backup de e-mail, backup... Sim. Todos esses backups aí que o Cauê citou. Inclusive, o backup de e-mail, que é um que é muito solicitado, ele é automatizado pelo painel de controle. Então, quando você precisa no backup de e-mail, você não precisa ligar para o suporte. Você clica num botão. Você vai no painel de controle e fala, eu quero backup de tal conta. Aí ele vai gerar uma pasta backup dentro daquela conta e vai copiar o backup que você pediu para aquela conta em tanto tempo. É tudo automatizado. Então, realmente um sistema de backup que funciona e que você tem acesso a ele. Tanto que o multiplicador do backup do e-mail é maior. Os backups dos e-mails são muito mais... Porque e-mail é importante pra caramba, né? Então o sistema tem que ser bem... E e-mail acontece muito de um usuário específico, o presidente da empresa, apagou o e-mail de não sei quem, sem querer, e daí precisa... o espaço de web, normalmente, ele é administrado por uma pessoa, 2 pessoas. É o pessoal que mexe na web. Só eles têm a senha do FTP. Agora, o e-mail... São vários usuários de e-mails diferentes, com necessidades diferentes, operando de forma diferente. Então, o backup de e-mail, às vezes, ele é mais importante e ele é mais difícil de ser feito também, porque o e-mail é uma informação que está o tempo inteiro sendo modificada. Então, o backup de e-mail ele é bem crítico. E outra coisa é a seguinte, quando você compra um cloud da Amazon, o cloud server, como o pessoal cita, ou diversas outras empresas que vendem cloud gerenciado, muitas delas não oferecem o serviço de e-mail, tá? O serviço de e-mail, no caso da Hostnet, ele é incluído na nuvem de serviços. Não está no seu servidor. Não está no seu servidor web, não está no seu banco. Um programa, coisas falando sobre isso. Tem um vídeo, a gente pode botar o vídeo ali nessa mesma página de divulgação. Falando como é que funciona o serviço de e-mail da Hostnet, que é uma tecnologia toda feita aqui pelo nosso departamento, pela nossa equipe de infraestrutura. Webmail é próprio também, roda em servidor independente. Tem empresa em que você tem que rodar o teu próprio webmail dentro do teu painel, então... Basicamente, todas as soluções que a Hostnet oferece tem a mão dos nossos desenvolvedores, 100%. Né? Mesmo, por exemplo, a Hostnet oferece o WordPress igual todas as outras. Não, o WordPress da Hostnet ela foi customizado para a necessidade dos nossos clientes. Então, assim, tudo é pensado. Porque as pessoas reclamam muito das coisas. Então, assim, só pra gente partir do início... Quem reclama de 1 GB de espaço em web não sabe que esse 1 GB de espaço em web e vai te oferecer e-mail, vai te oferecer banco de dados, esse 1 GB não é para o seu e-mail, não é para o seu banco de dados, ele vai ter backup, ele é exclusivo para o seu site e no final das contas todas, contando web, e-mail e banco de dados, esse 1 GB se transforma em até 276 GB. Então, é isso que a gente queria deixar bem claro logo nesse início. Cauê, falando sobre todos esses critérios de espaço e tal, como é que funciona a questão da hospedagem ilimitada? Como é que é possível um provedor oferecer todas as hospedagens ilimitadas? Como é que isso funciona? Então, Lisane, não existe mágica, né? A hospedagem ilimitada, ela pode ser ilimitada no quesito espaço web, também, talvez o tráfego, mas você não vai conseguir pegar um site de grande porte e colocar num plano desse, porque ele vai ter outras amarras. Senão, qualquer um ia conseguir contratar um plano ilimitado e resolver a vida dele. Não é exatamente assim que funciona. Quando um provedor ele coloca a hospedagem ilimitada, até a própria Hostnet, ela tem um plano de hospedagem com tráfego e espaço ilimitado, normalmente esses planos estão atrelados a outros tipos de limitações que não são espaço e tráfego. Seja no número de usuários simultâneos que acessam, seja no limite de uso da CPU da máquina, seja no limite, na restrição de conteúdo
todas as empresas que oferecem hospedagem ilimitada, geralmente ela acaba tendo um outro tipo de serviço. Seria até uma ironia, né, do mercado chamar isso de limitado, então, né? É uma ironia que acabou pegando, infelizmente. Não é a melhor prática do mercado. A Hostnet, ela se... Eu tenho uma visão, cara. Eu acho que o cliente, nós como clientes também, a gente tem que se sentir ganhando vantagem, sabe? Tipo, poxa, eu tenho 100 GB. Nossa, eu tenho coisas ilimitadas. Eu não tenho limitações. Então acaba que isso uma megalomania, né? Isso. Mas assim, cabe à empresa ser honesta, ser transparente em relação a isso. Eu acho que essa é uma visão muito boa. A Hostnet, ela demorou muito tempo para assumir um nome de hospedagem como ilimitada, porque a gente tinha muita restrição de como fazer isso. Mas, em determinado momento do mercado, muitas empresas começaram a oferecer esse tipo de serviço e a gente era solicitado por muitos clientes, então a gente se viu obrigado a criar algum plano similar. Então, a Hostnet, ela tem um plano de hospedagem específico, que é com espaço e tráfego ilimitado, que incrivelmente não é o mais vendido, tá longe de ser o mais vendido. Eu acho que ao longo do tempo as pessoas perceberam que isso não era tão vantajoso quanto parecia. Como eu ia dizer assim, todas as empresas que ela vendem um plano de hospedagem ilimitado, na verdade esse é um plano chamariz. Então, tipo assim, alguém que não tem muita noção, ela contrata aquele limitado, e daí quando ela vai usando, ela vai vendo que o site está parando, daí recebe uma mensagem dizendo que o site está consumindo muito recursos, e depois ela é encaminhada a uma hospedagem, a um cloud, alguma coisa em que atenda efetivamente a necessidade de espaço, e não só de espaço, mas também de processamento, de várias outras capacidades que são restritas. E que fique claro, isso não é uma coisa só da Hostnet, de oferecer esse plano e que o cliente vá sentir necessidade. Porque às vezes quem tá ouvindo pode assim, não, é um chamariz, tipo, vou pegar você, seu bobo, e aí vou oferecer outra coisa mais cara. Não é isso. Em todo plano de hospedagem, eu sempre falei isso, cuidado com o contrato, cuidado com as linhas. Porque o cara diz que é ilimitado espaço e banda. O resto, memória, processador, nada disso é ilimitado. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. E nos planos de hospedagem, além do tráfego, do espaço, que durante muito tempo foram tipo as métricas mais importantes, existem diversas outras métricas que o mercado está construindo e deixando cada vez mais claras, que são, por exemplo, a quantidade de memória RAM. Isso é uma métrica que está sendo incorporada aos planos de hospedagem mais recentemente. E está muito ligada à tecnologia de cloud computing que permitiu você alocar uma memória diferente para cada tipo de cliente, às vezes no mesmo ambiente. Então, vou dar um outro exemplo de coisas que às vezes podem ser interpretadas erroneamente. Não erroneamente, mas que quando você compara uma coisa com outra, que na verdade são coisas diferentes, quando você pega um cloud server em que você é dono do servidor, em que você tem que instalar o sistema operacional, você tem que instalar o Apache. O sistema operacional já utiliza boa parte da memória RAM. Sim. O Apache já utiliza outra boa parte da memória RAM. Então, às vezes, você vai olhar um plano e vai falar, tem 4 GB de memória RAM. Mas boa parte já foi usada para o sistema operacional, que você teve que instalar. E, às vezes, você nem ou você não tem acesso a um administrador de rede que pode fazer uma coisa bem otimizada, então acaba fazendo uma instalação que não é tão otimizada, que é padrão. Padrão, ele vai consumir mais. E a mesma coisa você faz com Apache, e a mesma coisa você faz com MySQL na mesma máquina. O cloud, o Private Cloud da Hostnet, ele usa uma outra tecnologia, que ele é uma tecnologia de encapsulamento apenas do ambiente de Apache. Então, quando a Hostnet ela vende um cloud, um Private Cloud que tem 1 GB de memória RAM, esse 1 GB é só para a tua aplicação web. Não está incluído aí o que o sistema operacional gasta, o que o MySQL gasta, até porque o MySQL na Hostnet vai rodar em outro ambiente, que é um ambiente só para MySQL, a nuvem de serviço só de MySQL. Então, a qualidade de serviço ela é muito diferente. Eu posso dizer o seguinte, que a Hostnet é uma empresa especializada em PHP e MySQL. E quando a gente fala de PHP e MySQL, a gente tem um índice de satisfação altíssimo. Isso é verdade. Então, você procura um host para WordPress, para aplicação, para fazer APIs para a tua empresa que demandam PHP e MySQL, você vai encontrar aqui um host de alta performance, um host preparado para esse tipo de necessidade. Você não vai fazer o que você quiser, você não vai ter acesso ao root, você não vai ter que instalar o Apache. Então, existem prós
e contras, dependendo do que você precisa, porque pode ser o que você precise não seja atendido por essa necessidade. É só ficar, além dessa métrica, por exemplo, de memória RAM, é uma métrica nova que está sendo muito falada, é o vCPU, que a gente até comentou um pouco no primeiro cloud, no primeiro podcast, e é uma tendência que vocês escutem cada vez mais essa métrica. O vCPU é o tempo de processador que você pode usar. E a mesma coisa na Hostnet. No caso, no nosso plano, a tecnologia em que a gente usa, você não vai dividir o vCPU com o sistema operacional e com o web server, com o Apache. O vCPU que você tem vai ficar só para os teus scripts, só para a tua aplicação. Então, nessa contabilidade toda, eu volto a dizer em números, quando está oferecendo 1 GB e a concorrência oferece 4, tente olhar isso de forma técnica. Exatamente. Será que nós estamos dizendo que a Hostnet, esse 1 GB que é oferecido, não vai entrar outros processos. Exatamente. Somente o Apache. Exatamente. Não o Apache, é só os scripts que você roda usando o Apache. Mas não o Apache. O buffer que o Apache ocupa na memória tá na conta da Hostnet. Então. Não tá na conta do teu espaço disponível. Talvez você chegue nesse concorrente que você tá dizendo, nossa, mas ele oferece 4 GB. Esse 4 GB entra o sistema operacional, entra o Apache, entra o MySQL e entra os seus scripts. E que acaba não vai sobrar nada para você. Porque da mesma forma que a Hostnet, ela criou esse modelo de cloud, outras empresas criaram outros modelos de cloud. E para muitas empresas, diferente do que a Hostnet vende, o cloud é a virtualização de um ambiente de hospedagem. Então ele pega um servidor e virtualiza vários outros ambientes. Então dentro da mesma máquina, às vezes tem 6, 8 sistemas operacionais rodando, 8 web servers rodando. E é completamente diferente do modelo em que a Hostnet oferece. E às vezes no seu próprio servidor tá o seu site, tá o seu e-mail, tá o seu banco de dados, e se der problema, babau. Se foi tudo. Pois é, exatamente. Então, são formas de trabalhar diferentes, não quer dizer que uma seja pior do que a outra. Cada empresa está escolhendo um caminho para trabalhar. Algumas empresas oferecem vários tipos de cloud diferentes, entendeu? E cada profissional tem que tentar adequar as suas necessidades ao que a empresa pode oferecer para ele. Exatamente. Sim, e lembrando de não ficar preso em números. Quem se prende em número, cara... Antigamente você comprava computador por gigahertz, não era? Não é só isso, até isso? Uma outra coisa que eu vejo constantemente é o seguinte, ó, às vezes você tem um script, alguma ferramenta que você desenvolveu, ou que tua equipe de desenvolvimento fez, em que ela consome recursos excessivos. É muito fácil você ligar para a empresa de hospedagem e falar, olha, aumenta aí. A empresa de hospedagem vai te dar um orçamento e vai te vender mais recurso. Mas nem sempre a empresa de hospedagem está interessada em te dizer por que você não otimiza a tua aplicação, você usa um índice no MySQL, olha, a gente está vendo que esse script aqui está demorando mais porque ele faz uma requisição para uma URL que nem existe mais. Então, existe uma combinação de otimização tanto do ambiente com o serviço do cliente, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que estar sempre vendo o seguinte, beleza, mas... O que está lento é porque o servidor é lento, a minha aplicação precisa ser melhorada. E existe da parte dos provedores interesse de sempre te vender um plano mais caro. Então, sempre já vi várias vezes aqui, inclusive no meu próprio site, o pessoal da infra vi falando, olha, tem um script que tem um plugin do teu WordPress que está consumindo muito recurso. A gente procurava, lembra disso? Várias vezes. Isso acontece muito com o WordPress. Então, o WordPress... Magento. Várias coisas. Hoje a Hostnet está implementando vários sistemas de cache, Varnish Cache, CDN, em que elas otimizam o site do cliente e com essa otimização ele precisa usar bem menos recursos. Então, toma cuidado quando você comparar uma tabela de recursos de forma nua e crua, porque não é que nem gasolina em que você chega e fala, me dá 10 litros. Exatamente. Ou 20 litros de gasolina. Não é a mesma coisa, entendeu? É mais ou menos você comparar litro de álcool e gasolina. A gasolina anda mais do que o álcool. Então, para você ter a mesma performance da gasolina e o álcool, hoje em dia até tem uma tabelinha, uma fórmula que um cara coloca para ver a diferença do preço. Então, é mais fácil ainda. Dá para fazer tabelinha, mas... Você se sente mais vantagem comprando só 10 litros comprando 20 litros de álcool. É aquela história, né? O cara fala, a gasolina aumentou, pra mim não faz diferença, eu só pago R$50 mesmo. É isso. Tipo, se você vê os números, pelos números,
vai fazer muita diferença. Não é assim que funciona o mercado. Então, quando você taxa um serviço meramente pelos números de tabela, talvez você não tenha a melhor das métricas. Assim, eu gosto, eu bato muito nessa tecla das empresas em que elas solucionam os problemas. Então, quando eu faço questão que a Hostnet ela tenha um índice de solução de problema muito grande. Então, às vezes, a gente pega clientes aqui com problemas que já passaram por diversos provedores. Sim. E o WordPress mais quer. Então, ele entra aqui e a gente começa a tratar os problemas dele para o ambiente. Ele fica desesperado. Não, porque não foi resolvido. Calma, cara, não é só aqui. E eu já o provedor que você for, ele vai tentar te vender um plano mais caro, mais caro. Mas o problema não é só o servidor. Entendeu? Então, e eu já vi você, Cauê, fazendo assim, não, olha, para esse seu site a gente não vai te atender. Como você falou no início, se você tem uma solução Ruby, não adianta vir para cá, que é especializado em PHP. Exatamente. Então eu já vi casos do Cauê por telefone. Olha, você tem um site assim, olhou o site e falou, olha, no momento eu não vou poder te atender agora. Às vezes até indico, olha, você vai no concorrente tal, ou, por exemplo, no Ruby on Rails, hoje tem o Heroku, que é uma solução de aplicação, de host de script de aplicações. A Amazon, ela atende muito bem quem é administrador de rede, quem entende, pode desenvolver diversas soluções muito interessantes que a Hostnet não oferece. Então, isso é que é legal. Você tem... quando eu converso com alguém, eu tento ver se a gente vai bater um papo interessante para os dois lados. Se não eu vou te indicar o caminho em que eu acho que é mais interessante para você diante da solução que você escolheu, entendeu? Então, é a forma que a gente tem de trabalhar. Eu bato muito nessa tecla, se você pegar lá o Reclame Aqui e comparar a Hostnet com os concorrentes, você vai ver que a Hostnet ela tem um índice de solução no Reclame Aqui acima de 90%. Ou seja, de todos os clientes que reclamam, mais de 90% eles têm um problema resolvido. O índice de voltaria a fazer negócios altíssimos também. A Hostnet é a única empresa de hospedagem que tem o selo de qualidade do Reclame Aqui, que é o RA1000. Não tem nem empresa de hospedagem que é excelente. A gente está acima do excelente. Melhores empresas. Pouquíssimas empresas de serviço têm esse selo. E isso é de acordo com a filosofia que a Hostnet tem de serviço. A gente escolheu a forma em que a gente vai trabalhar. A gente não atua com todos os tipos de serviço, entendeu? Então, quando a gente vê essa crítica, mas o espaço é isso, você está vendo cor de unha. Exatamente. E não o contexto da situação. Cor de unha é ótimo. A cor que a Elisane está usando é mais bonita que a Guanabara usa. Mas a Guanabara não usa, não pinta unha. Não tem... Isso é complicado. Estude um pouquinho antes, sabe? É muito fácil chegar e falar assim, não, mas só oferece tanto de espaço. Não, mas peraí. Quantas se preocupam em manter um backup dos seus dados? Quantas se preocupam em ter um sistema, um botãozinho automatizado para você ter um backup do seu e-mail restaurado numa pasta no seu servidor? Sabe? É esse tipo de coisa que, mais pra frente, você, quando contratar aquela empresa que te oferecia 100 GB lá no início, você achava vantagem, que você perdeu seus e-mails ou que você perdeu seu site, você vai ligar pra eles e vai falar assim, a gente não pode fazer muita coisa pro senhor, não. Já tivemos casos assim no Brasil. Teve um caso, não vamos falar marca nenhuma, né, de empresa que ofereceu, mas o Johnny Kane teve esse problema com o Migre, me lembra? Que perdeu esse backup porque ele passou de uma empresa de hospedagem para outra. Perdeu o backup. O cara perdeu meses de trabalho dele. Não tinha backup, não. Não perdeu. Dizem que tinha. Não tinha backup. Mandaram o HD pra... Não sei também. Enfim, Nossa, então assim... quando foi necessário, não existia backup. Não, quase chorou, não. Ele gravou um vídeo chorando. O vídeo dele tava quase cortando os pulsos. Procura aí Johnny Kane, do Migre, você vai ver o meu amigo japonês chorando. Por conta disso. Então, backup é aquilo. São as duas maiores regras. Em backup, quando você tem um, você não tem nenhum. Quando você tem dois, você tem um só. E... outra coisa, você só percebe que o backup é importante quando você precisa dele. É igual seguro de carro, é igual seguro de casa. Pra que eu vou fazer seguro da minha casa? Bota lá pegando fogo pra você ver se você não vai agradecer por ter feito um seguro de casa. Então, esse tipo de coisa que a gente quis trazer aqui nesse assunto. Então, antes de você reclamar, não só da Hostnet, reclamar de qualquer coisa na sua vida. Estuda antes, dá uma olhada. Pô, peraí, o que eles estão me oferecendo de diferencial e que possa valer a pena o meu investimento nessa ideia, nessa ideologia, nessa forma de raciocinar dessa empresa. Exatamente.